careca. Vovó sempre teve o cabelo super ralinho e minha mãe tá seguindo o mesmo caminho. Será que eu também vou ficar com o couro cabeludo aparecendo? Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana de Jinshin Jyutsu. Eu sou a Thelma Schiner. Se você está chegando agora aqui no canal, primeiro se inscreva, porque eu sempre dou dicas de onde você se tocar com o Jinshin Jyutsu, que vai ajudar você a se harmonizar, tanto para questões físicas quanto também emocionais. E hoje nós vamos falar de uma questão física, fisiológica. Como vocês viram ali na entrada, é sobre os cabelos. Na verdade, a falta deles. Esse é um tema que eu escuto muito aqui no meu consultório. Algumas pacientes, inclusive mulheres, que tiveram caso de alopécia, alopsia. Cada um fala de um jeito. Eu fui até pesquisar para ver como é que se fala e os dois jeitos estão certos. Seja alopécia ou alopecia, na verdade, a gente está falando da queda de cabelo antes do tempo ou de uma forma muito exagerada. E existem vários casos de alopécia diferentes. Existe a alopécia areata, que é uma doença mesmo, que pode surgir em algum momento da vida, de acordo com muito estresse, mas pessoas com diabetes, lúpus, ou até mesmo que estão em tratamento quimioterápico, podem ter, onde não cai só o pelo do cabelo, mas inclusive da sobrancelha, os pelos do corpo todo. Aqui eu quero falar mais sobre uma outra alopécia que também eu escuto muito no meu consultório. É chamada de alopécia androgenética. Genética, é isso mesmo. É aquela falta de cabelo que a gente vai tendo porque o pai é careca, o avô já era careca, ou até mesmo do lado feminino da nossa família, que conforme a avó, a mãe vão envelhecendo, os cabelos vão ficando muito fininhos, ralinhos, e a gente consegue ir enxergando o couro cabeludo. Mas antes de eu me estender aqui, não é só porque está caindo cabelo demais no banho quando você lava a cabeça, é que você já está com uma alopécia, seja andreata ou androgenética. A gente, assim como os animais, tem fases onde os cabelos caem mais. É uma fase de mudança mesmo e pode ser por questões hormonais ou até mesmo climáticas. E a gente tem uma tendência em algumas fases do ano de ter mais queda do cabelo. Então fique tranquilo que a maioria das pessoas é isso que está acontecendo. Mas quando a queda é constante o ano inteiro e à medida que você lava o cabelo, seca o cabelo, começa a ver que a linha, a risca do seu cabelo tá ficando mais aberta, que você levanta e vê ali mais fácil o couro cabeludo do que era antes. Isso sim pode estar determinando a alopécia androgenética, aquela que as pessoas têm muito por condições genéticas mesmo, que já veio da família, e até mesmo hormonais. Não é um tufo inteiro que cai, a sobrancelha continua intacta, é só uma questão do cabelo estar mais ralinho. Esses hormônios em excesso na área do couro cabeludo vão enfraquecendo o fio. E à medida que a gente envelhece, isso vai aumentando. Aliás, aumenta com todo mundo conforme a gente envelhece. Mas quem tem a alopecia androgenética vai sentir muito bruscamente esse afinamento dos fios que vão chegando até os folículos. Não sei se vocês repararam, mas eu tenho essa alopecia. Não aquela que cai tudo, mas apenas o fio fino que vai fazendo com que volta e meia a gente possa enxergar um pouquinho mais do couro cabeludo. Só que eu tenho uma vantagem, eu conheci o Jinshin Jyutsu antes.
E já desde alguns anos que eu faço alguns fluxos que ajudam para isso. Me conta aqui se você sente que o seu cabelo está caindo. Você acha que está com alopecia, se tem pessoas na família que já têm esse problema, ou se é algo esporádico, que pode ser só de uma fase. Vamos conversar. Tô esperando você me contar aqui como é que é você com o seu cabelo. A alopecia não tem cura total, mas a gente pode segurar esse processo. Ou seja, a gente vai fazendo ginseng e outras coisas que eu quero contar aqui para vocês, que vai ajudando a manter por mais tempo esse fio do cabelo mais forte. Mas mesmo que você vá num dermatologista especializado em cabelos, eles vão também te ajudar para segurar um pouco o processo, mas é bem difícil que pare completamente. O ginseng vai fazer o mesmo, segurar o maior tempo possível para que essa queda constante do seu cabelo não seja tão rápida e que você possa ficar com os cabelos brancos e ali mais fartos. Antes da gente ver então as dicas de Ginseng Jutsu, eu queria dar algumas outras dicas que eu faço. Primeiro, quem tem o cabelo oleoso, muitas vezes também isso pode acelerar a queda do cabelo. Eu, no meu caso, tenho o couro cabeludo mais oleoso e já tinha ouvido antigamente de que era bom não lavar o cabelo todo dia porque você vai criando mais oleosidade. Na verdade, eu percebi exatamente o contrário. Quando eu lavo com um pouco mais de frequência, dia sim, dia não, ou todo dia se é verão, isso ajuda para que a queda não seja tão grande. Então, primeira dica: lave com bastante frequência o cabelo sem esfregar demais. Segunda dica é que existem alguns shampoos até mais medicinais, inclusive que eu uso, que ajudam a fortalecer a raiz do cabelo. Então, eles também vão favorecer. E a terceira questão é o nosso nervosismo, o estresse diário que a gente tem na vida. Aliás, esse estresse é que pode fazer o seu cabelo cair em algumas fases e você nem está com nenhum tipo de alopécia. Mas também quem já tem a tendência à queda do cabelo, ao afinamento do cabelo, quando está mais estressado, esse processo todo acelera. Até mesmo para quem tem a alopécia areata, que certamente está muito ligado com o emocional. Mas continuando aqui com a alopécia androgenética, aquelas que as pessoas costumam desenvolver por mais hormônio no couro cabeludo ou por causa da genética familiar. Para ajudar isso no Ginseng Jutsu, eu sempre faço o fluxo do estômago. Como sempre, eu não vou passar o fluxo inteiro aqui para você, isso é para o praticante fazer com os pacientes no seu consultório, mas alguns passos já vão ajudar a promover que esse caminho energético no seu corpo já vá fluindo e ajudando tudo relativo aos pelos e certamente aos cabelos. Vamos então fazer esses primeiros passos do fluxo do estômago. Começamos com a mão direita na bochecha esquerda sobre o osso malar e a mão esquerda irá no próprio lado esquerdo, logo abaixo da sua clavícula. Relaxe os ombros, permitindo que a energia flua pelos braços até os pontos que você toca. Respire. Se recoste. Apoie os cotovelos numa almofada ou mesa, sempre a posição mais confortável. Então, a mão esquerda agora irá na barriga do lado esquerdo, no finalzinho das costelas ali, na frente, na barriga do lado esquerdo. Toque suavemente e permita que o fluxo de energia ajude toda a área do estômago e da primeira profundidade.
Para o outro lado, inverta. Agora é a mão esquerda que irá na bochecha do lado direito e a mão direita começa logo abaixo da clavícula do próprio lado direito. Respire. Use esse momento para relaxar. Então, a mão direita agora irá na barriga do próprio lado direito, no finalzinho ali das costelas. Respire. Esse fluxo do estômago, que eu só fiz 2 passinhos, ele ajuda muito porque ele é da primeira profundidade. Você não precisa entender se ainda não fez curso de Jinshinjutsu, mas essa primeira profundidade, ela representa toda a nossa camada superficial do corpo, a pele. Então, vai ajudar o couro cabeludo, tudo relacionado com unhas, cabelo, pele em geral. E mais uma vez, eu sempre gosto de deixar mais uma dica bem facinha aqui para te ajudar. E existe um outro ponto que a gente pode se tocar que vai ajudar muito essa primeira profundidade. Certamente ajuda tudo do couro cabeludo e também esse ponto que eu vou mostrar ajuda até para estresse, quando você percebe que passou do limite daquilo que você aguenta emocionalmente ou fisicamente no dia a dia. Vamos lá? Iremos apenas colocar a mão esquerda no côncavo do pé direito, cruze a perna, e a mão direita irá tocar o dedinho do pé direito também. Essa é a posição que eu acho mais confortável, mas faça da maneira que for melhor para você. E quando fizer sozinho novamente, fique o maior tempo que puder, quem sabe uns 5 minutos, e relaxe. Para o outro lado, inverta a mão direita que irá no côncavo do pé esquerdo e a mão esquerda vai segurar o dedinho mínimo do mesmo pé esquerdo. Respire. Relaxe, solte os ombros, para que a energia flua até os pontos que você toca. Viram? É super fácil. É tocar esses 2 pontos no seu pé. Encontre sempre a posição mais confortável para fazer o seu jinshin. Deitado, sentado, recostado, como for melhor. Mas não deixe de fazer. Eu espero que você aproveite bastante essas dicas e me acompanhe, porque quinta-feira tem vídeo e no domingo também. Um super abraço!